Oi, gente! Então, bora lá, vamos começar. Sempre esqueço o número dessa portaria. Eu sempre sei que é uma portaria do Ministério da Justiça que fala sobre isso, mas eu nunca lembro o número. Mas é a portaria número 81, de 23 de janeiro de 2002, que fala sobre esse assunto. Então, por mudar a embalagem e gramatura, eu entendo que você esteja falando sobre mudar o peso líquido. É isso? Porque assim, se você mudar só a sua embalagem, tipo, antes eu comercializava em um potinho de plástico e agora eu comercializo em um potinho de vidro, aí não. Aí você não precisa fazer nenhum aviso pro consumidor, nada. Agora, se você mudar o peso líquido do seu produto, então, antes você comercializava o produto com 200 gramas e agora você comercializa ele com 150. Aí sim você precisa avisar o consumidor. Se você aumentar também, tá? Então, antes você comercializava com 200 gramas e agora você comercializa com 250. Precisa avisar, tá? E não avisar chama maquiagem de produto. Então, isso é um problema pelo Código de Defesa do Consumidor e também é um problema com o Ministério da Justiça. Então, precisa sim. É portaria 81 de 23 de janeiro de 2002, uma portaria do Ministério da Justiça. Ela fala que você precisa avisar essa alteração por 3 meses no seu painel principal, tá? Então, precisa ficar ali naquela parte frontal do rótulo. Você precisa falar quanto tinha antes, quanto passou a ter e qual é essa diferença, né? Então, tipo, redução de 50 gramas, aumento de 50 gramas, precisa dar todas essas informações certinhas. Mas lá na portaria 81 você encontra tudo que precisa ser feito. Na composição do produto tem produto cremoso sabor requeijão. Posso utilizar essa denominação de venda? Pode, né? É um produto aleatório que não é requeijão, mas que tenta ser. Acho que esse é o objetivo desse produto. Pelo uso de algum ingrediente ou por alguma questão ali, ele não cumpre o padrão de identidade e qualidade de requeijão cremoso, né? Porque requeijão cremoso tem RTIQ. E aí eles deram outro nome. Então, assim, só tem que ver o seguinte, porque esse sabor requeijão indica o quê? O uso de um aroma de requeijão para conferir sabor a esse alimento. Então, se isso realmente acontecer, se eles realmente usarem aroma de requeijão para conferir sabor a esse alimento, tá tudo certo. E aí você pode usar essa denominação sim, tá? Poderia ser o famoso também, sei lá, alimento à base de amido, sabor requeijão. Poderia ser alguma outra coisa, mas produto cremoso, talvez eu trocaria para alimento cremoso sabor requeijão, tá? Talvez, mas não vejo problema em produto cremoso sabor requeijão. Só tem que verificar essa questão do aroma para ver se é sabor requeijão mesmo. Isso acontece muito, tá, gente? A pessoa quer escrever, por exemplo, sabor catupiry. Não tem sabor catupiry, né? Catupiry é uma marca, não tem um aroma de catupiry. Não, catupiry é uma marca de requeijão cremoso. Não existe um queijo chamado catupiry. E então tem que ver, tá? Essa questão do uso do sabor é só para quando tem aroma conferindo o sabor. E questão de uso de marca também. Então, se você não usa um requeijão chamado catupiry, não fale que tem catupiry no seu produto. Produtos de confeitaria que são entregues, bolos, docinhos, precisam de rotulagem? Não, se você faz ele só para entrega, se você faz tipo sob encomenda e entrega, não precisa de rotulagem. Tá? A rotulagem ela é para produtos embalados, comercializados como pré-medidos e embalados na ausência do consumidor, pronto para consumo. Então você precisa de rotulagem para tudo que é pré-medido e embalado na ausência do consumidor. Se é feito por encomenda, entrega em delivery, aí não precisa não. É legal ter, tá? É legal ter. Eu acho muito engraçado isso, porque assim, não precisa e aí ninguém faz. Só que a gente não pensa que o consumidor é o mesmo. Então, assim, o consumidor tem direito a essa informação e o consumidor quer essa informação. E ele gosta dessa informação. Então, principalmente lista de ingredientes, tabela nutricional, alergênicos, glúten, lactose. Então, eu acho legal ter, tá? Eu acho legal ter. Às vezes você não precisa nem fazer um rótulo, mas você pode ter
essas informações em um arquivo PDF, por exemplo, e enviar para o seu consumidor quando ele fizer essa compra com você. Seria uma informação legal. A Fran falou isso aqui numa live e eu achei assim genial. E eu sempre uso isso de exemplo porque realmente, pra gente que trabalha com rotulagem, é um nicho para ser explorado. Pra quem tem o negócio, é um diferencial que pode ser bem legal. Edu mandou, precisa de tabela nutricional no rótulo de corte de peixe congelado? Não, nenhuma carne congelada precisa quando é só a carne, né? Se não tiver nenhum outro ingrediente junto. Marmitas congeladas precisam de rotulagem? Na verdade, assim, rotulagem em si ela precisa. Então depende, precisa de rotulagem, ponto, tá? Sim, precisa de rotulagem. Só que aí, dependendo de como você comercializa essas marmitas, ela vai ser exceção de algumas regras. Se você faz as suas marmitas congeladas na sua empresa e aí você deixa elas para vender, sei lá, num empório, num restaurante, num supermercado ou no mercadinho do bairro e tal, você precisa de rotulagem completa. Todas as informações necessárias. Se você faz no seu restaurante e comercializa no seu restaurante, ou seja, você produz e comercializa no mesmo estabelecimento, daí ela vai ser exceção de algumas regras. Por exemplo, ela não vai precisar ter tabela nutricional, ela não vai precisar ter declaração de alergênico. Produtos produzidos e comercializados ou fracionados no mesmo estabelecimento são exceção de algumas regras. Então é isso que você precisa ficar atenta. Mas se você produz ela em um lugar e comercializa em um lugar diferente, aí ela já não é mais exceção e ela precisa da rotulagem completa. Agora, eu acho interessante sempre ter tabela nutricional e alergênicos, tá? Porque são informações bem importantes para o consumidor. Então, já que você vai precisar fazer rotulagem mesmo, eu sugiro que você faça tudo. Faço pastel integral e entrego para algumas clínicas. Tem que ter tabela nutricional? Você faz o pastel integral e entrega para essas clínicas revenderem o seu pastel integral? Ou você faz esse pastel integral e entrega para as clínicas para elas consumirem esse pastel? Composto lácteo com gordura vegetal na lista de ingredientes. Eu declaro assim completo ou só composto lácteo? Tem que ter com gordura vegetal, porque ele é um composto lácteo com adição. Ele tem a adição de outros ingredientes, no caso a gordura vegetal. Isso tá no RTIQ do composto lácteo. Então precisa ser composto lácteo com gordura vegetal mesmo, tá? Tanto na lista de ingredientes quanto a denominação de venda dele. Qual porção para curau? Receita sem leite, pouco calórica. Em 20 gramas equivale a 35 calorias. Putz, porção para curau. Tem que ver lá. Vai ter que ver. Como que funciona, tá? Isso não é só para curau, isso é para qualquer coisa que, assim como o curau, não está presente na tabela da 359. Então, você vai procurar algum alimento que seja similar a curau e que esteja na 359. Então, qual é um alimento similar a curau? Eu não sei muito bem o que é curau, eu só sei que é de milho, tá? Mingau de milho. Deve ter mingau. Doce em corte, doce em pasta, doce de abóbora, goiaba, doce de leite, doce de banana, mocotó. Acho que é um local adequado para você enquadrar, mas daí... Ah, não, doce em pasta. Pode ser, daí você vai colocar a porção de 20 gramas, realmente. A medida caseira vai ser uma colher de sopa. Você vai fazer toda a tabela nutricional para uma porção de 20 gramas, tá? É assim, gente, a regra vai ser sempre essa. A gente sempre precisa usar a 359, tá? Não é tipo assim, o meu produto não tá ali na 359, então eu não vou usar ela. Não, a gente sempre vai usar ela. Se não tem o seu produto específico, você vai procurar algum produto similar que você possa enquadrar do mesmo jeito. Se não tem nenhum produto similar, aí você vai precisar colocar o produto em um dos 8 grupos e fazer a sua porção referente à média de valor energético do grupo. É assim que faz, não tem pra onde correr, pela 359. Então, no caso do curau, eu acho que seria adequado, sim, você usar uma porção de 20 gramas, que é o equivalente para doces em pasta, e declarar toda a sua tabela nutricional para 20 gramas com medida caseira de uma colher de sopa. Não, se você faz entrega, você não precisa de tabela nutricional, porque você tá
tipo, produzindo e comercializando no mesmo lugar, né? Você faz na sua casa e entrega. Mas eu acho legal ter, sabe? Ainda mais que você é nutricionista, que você entrega em clínicas, acredito que de nutrição. Eu acho legal ter, acho que é uma informação importante para os seus clientes. Se leite tem aditivo, quando usado como ingrediente é considerado composto? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que se tiver mais do que 30%, você precisa abrir lista sim. Precisamos declarar qualquer valor de gorduras trans ou tem um limite mínimo? Ela tem o valor não significativo dela. Se eu não me engano, o valor não significativo para gorduras trans acho que é 0,2. Menor ou igual a 0,2. Então, se você tiver qualquer valor para baixo de 0,2, 0,2 ou menos de gorduras trans na sua porção, você pode declarar como zero. Você precisa declarar, tá? É que vai ser zero. Mas se tiver acima de 0,2, você já precisa declarar o valor da forma como ele é mesmo. Tá? Isso tá lá na parte de valores não significativos da 360. Tem valor não significativo para todos. Valor energético, carboidrato, proteína, gorduras totais, saturadas, trans, fibra alimentar, sódio, todos eles, tá bom? Da gordura trans é 0,2. Qual legislação consta o uso da expressão imagem ilustrativa no rótulo? Não consta. Não tem nenhuma legislação que fala sobre imagem ilustrativa. O imagem ilustrativa virou uma prática comum da indústria, tipo tentar fugir para tentar dizer que o uso daquela imagem não está induzindo o consumidor ao erro, sabe? Mas não tem nenhuma legislação que fala sobre isso. Tanto que a gente vê empresas sendo multadas mesmo com o uso dessa expressão. Então ela não te respalda de nada, na verdade. Ela pode ajudar, mas não é porque você escreveu imagem ilustrativa que tá tudo bem e que você não vai ser multado por induzir o consumidor ao erro com uma imagem. Inclusive, o Procon nem gosta do uso dessa expressão. Eles têm alguns projetos para proibir o uso, porque você vai lá, coloca uma imagem gigantesca, escreve imagem ilustrativa minúsculo e tudo bem? E aí eu não tô induzindo o consumidor ao erro? Não tá fazendo diferença nenhuma essa imagem ilustrativa aí, né? Em relação à tabela nutricional, você recomenda fazer análise físico-química ou usar valores da TACO? Análise sempre que possível. A forma mais correta de você definir tabela nutricional é através de análise laboratorial, tá? 100%. É que se não dá, porque, meu Deus, muito caro, muitos produtos, enfim, eu prefiro até usar as fichas técnicas dos ingredientes do que as tabelas de composição nutricional. As fichas técnicas dos ingredientes, uma fonte melhor de informação. Mas se você não pode nem fazer análise, nem tem ficha técnica, aí usa as tabelas de composição nutricional, que também é permitido. Tem como fazer cálculo teórico da parte drenada de um produto em conserva? Tem, se você tiver todas as informações e você souber realmente quanto aquele produto absorveu da conserva. Imagem ilustrativa não estaria contemplado no Código de Defesa do Consumidor, mesmo que entre linhas? Não. O Código de Defesa do Consumidor diz que você não pode induzir o consumidor. Não precisa nem ir no Código de Defesa do Consumidor, né? A própria 259 diz que no rótulo a gente não pode usar nada, nenhuma imagem, nenhuma expressão, nenhuma palavra, nada que possa induzir o consumidor ao erro ou ao engano quanto a qualquer característica do produto. Quantidade, qualidade, nada. Em nenhum lugar diz, mas se você usar imagem meramente ilustrativa ou imagem ilustrativa, tudo bem. É que se você tem uma imagem e aí você escreve de forma que o consumidor facilmente consiga identificar que aquilo é uma imagem ilustrativa, e melhor ainda, se você falar imagem ilustrativa de sabor, imagem ilustrativa de recomendação de consumo, ou então escrever, né, imagem ilustrativa de sabor, usamos aromatizantes, tipo, dá uma explicação realmente, aí ok, aí você não tá induzindo o consumidor ao erro, porque você tá deixando bem claro que aquela imagem só está ilustrando o sabor. Mas não é o que acontece, a gente vê imagens gigantes e minúsculo escrito imagem ilustrativa, isso não serve pra nada. A medida caseira para camarão precisa ser necessariamente colher de sopa? Onde pode se ver isso? Nossa, eu nunca precisei fazer medida caseira para camarão, mas é na 359 que você vai achar essa resposta aí. Você não vai achar camarão na 359,
359. Você vai ter que achar algo que seja similar, ver qual que é a medida caseira, você vai achar a medida caseira mais adequada. Mas como não está definido na 359, não precisa necessariamente ser colher de sopa. Cálculo da tabela pela TACO e ficha técnica bate mesmo com a análise de laboratório? Não, provavelmente não vai bater, tá? Porque cálculo por ficha técnica e cálculo pela TACO ou por qualquer outra tabela de composição nutricional vai ser sempre um cálculo teórico. Você está pegando ali, se você pega as tabelas de composição nutricional, por exemplo, você está pegando uma média de valores para aquele alimento. Não vai refletir 100% o que o seu alimento é. Quando você pega as fichas técnicas, é a mesma coisa. Provavelmente aquela análise foi feita em algum momento, mas ela não reflete necessariamente 100% o seu produto. Pode ter alguma variação. Agora, quando você faz análise laboratorial, você vai saber exatamente o que tem ali naquele produto que você analisou. Então, ela é muito mais fidedigna, né? Mas você pode ter um desvio de 20%, né? É para isso que serve o desvio de 20%, para mais ou para menos. Produtos que possuem como ingredientes o aspartame e sucralose. Devo declarar contém fenilalanina? Com sucralose, não. O contém fenilalanina, ele é exigido para produtos que tenham adição de aspartame. Então, sim, se você usa aspartame, é obrigado a colocar contém fenilalanina. Sucralose ou qualquer outro edulcorante, não. E produtos que têm fenilalanina naturalmente também não precisam avisar, tá? É só quando tem a adição de aspartame. Doce de leite com pectina tem que vir carregado do para confeitaria? Portaria 354 de 1997 do MAPA. Classificação: temos doce de leite com creme, doce de leite sem adições, doce de leite com adições. Tem nada de doce de leite para confeitaria, não. Eu nem sei se pode usar pectina no doce de leite, tá? Tem que ver ali nos ingredientes autorizados, nos aditivos. Talvez até o uso de pectina descaracterize o seu produto de doce de leite. Aí você nem pode chamar ele de doce de leite, mas não existe essa classificação de doce de leite para confeitaria, não, no RTQ. Doce de leite para confeitaria está definido no RTQ de doce de leite. Ah, tem mesmo aqui, ó. Designação de venda. O produto que corresponda à classificação 2221 e que tenha sido adicionado de aditivos espessantes, estabilizantes e ou umectantes autorizados no item 5.1.1 do presente regulamento se denominará doce de leite para confeitaria. Tem mesmo lá, tá certo. Se usar a pectina, né, que é um aditivo espessante, você precisa chamar de doce de leite para confeitaria, sim. Uma embalagem de unidade individual de 30 gramas em que a porção de referência é 20 gramas, uma colher de sopa. Posso colocar a medida caseira uma unidade ou tem que ser 1,5 colher de sopa? Ai, 20 para 30, você vai ter quanto por cento a mais? Vai ter que ser 1,5, porque vai passar de 30%, né? 30% de 20 é 6, então 26 você passa. 1,5. Um pote de sorvete de 110 gramas, posso calcular como uma unidade ou tem que ser 60 gramas mesmo? Pode ser embalagem individual, mas você não vai declarar como uma unidade, não. Tem todo jeito certinho de fazer, tem que olhar na 359 e na 163, mas eu vou fazer vídeo sobre isso. Minha dúvida, na legislação que a porção de biscoito é 30 gramas, mas já vi muitos rótulos de biscoito com 40 ou mais. Nossa, não, é 30 gramas para biscoito mesmo, a não ser que eles estejam enquadrando em outro lugar, né? Não sei o produto em si, mas biscoito é 30. Aline, posso declarar na lista de ingredientes tomate orgânico, alho orgânico, mesmo sem o produto ter o selo de orgânico? Olha, boa pergunta. Eu teria que olhar a legislação de orgânico. Eu não tenho essa resposta na ponta da língua, não. Eu precisaria olhar se a legislação de orgânico fala alguma coisa sobre não poder citar orgânico no rótulo se o seu produto não se enquadrar como orgânico. Precisa ver isso, tá? A princípio, eu te diria que não tem problema, a princípio, mas não sei. Tem que olhar a legislação mesmo, não tem essa informação de cabeça, não. Uma mistura de açúcar, amido e corante precisa de tabela nutricional? Vi esses ingredientes numa embalagem de corante roxo açaí. Aliás, esse termo pode? Se ele for um corante, tem que entender o que é esse produto. Se ele for um aditivo, não precisa de tabela nutricional hoje, vai precisar na nova.
Que leis de rotulagem estudar para concurso público? Nossa, não faço a menor ideia. Acredito que todas as básicas. 259, Decreto 986, IN 22, RISPOA, né? Decreto 9013, RDC 26. Todas as básicas. Faz uma live sobre porção de acordo com a resolução. Ai, gente, é que é tanta treta falar de porção. Denominação de venda de uma farofa à base de farinha de mandioca. Tem que ver se ela vai ser farinha de mandioca temperada ou farofa mesmo. Farofa não tem RT e Q, tá? É denominação consagrada pelo uso. Recebi uma ficha técnica de farinha branca dizendo contém trigo. Que bom, né? Está errado, certo? É derivado. Já vi você falando algumas vezes. Então, é que no caso da farinha em si, a farinha é um derivado, mas o ingrediente dela é o trigo. É o trigo transformado, né? O trigo foi transformado em farinha. Então, no caso da farinha especificadamente, contém trigo mesmo. Ela em si é um derivado. Quando você coloca a farinha em algum alimento, aí você fala derivado de trigo. Mas como o que você colocou ali para transformar em farinha foi trigo, daí contém trigo, entendeu? E é isso, gente. A gente vai se vendo por aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.